Fala, pessoal, vocês estão bem? Hoje a gente está começando o Printcast de número 114 com um tema muito bacana, que é integração de sistemas. Vocês vão ouvir de dois manjadores, de dois caras mão na massa, como que isso funciona. Então hoje me ajudem a receber Reinaldo Peterli e Raino Soen. Aê! Senhores, sejam bem-vindos. Valeu pelo expor o tempo de vocês para compartilhar um pouco aí do conhecimento de ambos junto com a nossa comunidade. Antes de começar, preciso falar um pouquinho dos nossos patrocinadores que fazem o Printcast acontecer. Sem eles, não conseguiríamos fazer o que fazemos e queremos fazer muito mais. Mas, enfim, os nossos patrocinadores, dentre eles a Top Coat Soluções de Verniz, uma empresa premiada duplamente em 2024 com Ibanez e Fernando Pini. A Cor e Processo, a empresa aí do querido Botinho, a Semic Tintas Gráficas, Opção Offset, Croma Microencapsulada e a Eurostar Duplicop, que é uma empresa com portfólio completo ali de insumos para a área gráfica, tem solvente, solução de fonte, pó, enfim, tudo que você precisar aí para o seu setor de offset, flexografia, eles têm um portfólio completíssimo e também tem uma vertente muito forte na área digital, com uma parceria com a Xerox. Então entra lá em contato com eles ali para você conhecer um pouquinho mais do portfólio deles e fale que você viu aqui no Printcast, para que eles verem cada vez mais que a gente está gerando ali valor para eles. Enfim, você que está vendo esse episódio, não esqueça de compartilhar, de curtir, de interagir aqui no chat ao vivo, tá mandando perguntas, posteriormente eles responderão e vamos fazer essa comunidade cada vez mais crescer. Agora sim, Reinaldo, muito bem-vindo, Eino, muito bem-vindo. Antes de a gente entrar no papo para a galera que está nos acompanhando, quem não conhece vocês, né, para poder aí balizar, conhecer um pouquinho, quem é o Reinaldo, quem é o Eino, como vocês começaram. Começa você, Reinaldo, falando um pouquinho aí da sua trajetória para a galera te conhecer. Fala, pessoal. Cá estou eu aqui, hein? É muito gratificante aí estar participando aí com vocês desse tema aí e ter no palco aí o Raino aí que também tem bastante conhecimento no que a gente vai estar falando hoje. Valeu pelo convite. Bom, cara, eu sou da área gráfica desde 2002. Atuo mesmo no ramo desde 2005, mais ou menos. 2005 eu comecei aqui. E transitei entre gráfico offset, né, impresso offset, comercial, trabalhei até com comunicação visual e digital, e agora também atuando no mercado de flexo, né, e todos os mercados que envolvem embalagem. Trabalhei desde arte finalista, operador de CTP, produtor gráfico, analista, e agora eu estava como técnico e agora sou um arquiteto de soluções aí. Esse é meu breve currículo aí. Maravilha, um breve com muita experiência, né? Sem sombra de Os dúvida. cabelos brancos não enganam, né? Eino, fala um pouquinho quem é o Eino, né? Um pouquinho da sua trajetória aí, só para balizar, a galera, todo mundo tá conhecendo você também, por favor. Então, uma grande satisfação estar aqui com esses gigantes, né? Conheço o Robson aí há uns bons anos. Algumas Oktoberfest juntas, né, Robson? Algumas festas aí, muitas conversas. Um pouquinho de tiro no alvo. Também. E gigante Reinaldo, também já tive contato aí nessa história no segmento gráfico. O Robert tem o primeiro contato aí hoje, é um prazer, né? Vamos bater um papo hoje e espero ter novas oportunidades aí para ter o contato contigo. Então, meu breve histórico, meu primeiro emprego, digamos, não tem nada a ver com tecnologia. Eu trabalhei com manutenção de frotas, que todo mundo conhece, aquele disco de tacógrafo de caminhão. Então, esse foi meu primeiro emprego. Ali que auxiliava na contagem e no monitoramento das rotas dos caminhoneiros. E ali que eu tive o primeiro contato com tecnologia também. Alguns equipamentos que faziam já a leitura automatizada e o lançamento em sistemas. E
quando eu fiz 18 anos, então eu fui obrigado a servir. Então eu acabei entrando no quartel e fiquei por 5 anos no Exército, no alistamento militar obrigatório. Lá também tive bastante contato com tecnologias. Trabalhei uma boa parte na parte de sistemas, de manutenção das máquinas, formatação dos computadores. E nessa experiência no quartel, eu também acabei participando de algumas missões. Uma delas foi no Haiti, em 2012. Então, não sei se todo mundo conhece um pouco a história, mas o Haiti, então, ele teve o apoio da ONU, então o Exército Brasileiro participou dessa missão e eu tive a oportunidade de estar no contingente de 2012. Então, uma experiência também muito bacana, satisfatória. E quando eu retornei da missão, eu já tinha em mente sair do quartel e buscar algo aí para o mercado de trabalho. Eu comecei a estudar tecnologia, fiz faculdade na FURB, na Universidade Regional de Blumenau, e me formei em 2016 em sistemas da informação. Quando eu saí do quartel, dei baixa, então eu conheci a Bremen Systems em 2013, e desde então, lá que eu trabalho, já há mais de 10 anos, são 11 anos agora. Comecei no suporte técnico de atendimento ao usuário, e hoje o meu papel é a liderança do time de projetos do sistema. Então, essa é a minha breve história no mercado. Então, o primeiro contato com o segmento gráfico foi com a Bremen Systems mesmo. Maravilha, maravilha. É tão verdade que é o nosso primeiro contato, que a gente está se conhecendo, que eu tenho que te pedir desculpa, eu falei seu nome errado, pronunciei errado. O editor já falou aqui, não é ele, é Raino, seu maledito, então perdão, tá? Mas, ô Raino... Perdoado, Robert. Acho que todo mundo erra. O nome, então, tem origem alemã, ela escreve realmente diferente, então é comum. Eu participo de reuniões com cliente, então, o tempo inteiro, alguém pronunciando o nome de forma errada, não tem problema, eu já nem me importo com isso, não. Mas fica aqui a correção, é Raino, galera, me desculpa. Bom, como quem me conhece sabe que não é um assunto do meu dia a dia, que eu não tenho conhecimento, eu vou fazer pelo menos a primeira pergunta aqui, né, para participar, e depois eu vou me encaixando aí. E aí, Raino, você agora, por gentileza, começa, né? Vamos falar do tema, né? Sobre a integração de sistema. O que é necessário para ter uma boa integração de sistema, cara? Então, o primeiro passo, na verdade, é entender, né, na minha visão, na minha experiência, é entender os detalhes e a necessidade dessa integração. Né? E que a gente eu trabalho com projetos de integração há pelo menos 6, 7 anos, e isso vem se intensificando. Acho que a tendência é essa, né? As empresas buscarem soluções integradas por diversos motivos, né? A integração de sistemas é o entendimento da necessidade da integração, né? É o entendimento de qual parte do processo precisa integrado e o que está motivando, né, a necessidade daquela integração. E que acontece muitas vezes, a empresa ela fala, e principalmente o que motiva, né, aquela empresa a buscar uma integração. Se ela está buscando uma integração para automatizar um processo, para evitar retrabalho, para evitar aí algum processo de lançamento, buscando evitar erros em algum lançamento. Então, a primeira parte, né, a primeira conversa, a aproximação com a empresa é buscar entender esses detalhes, né? Boa, boa. E você, Reinaldo, na tua visão, do seu conhecimento, o que tu acha que é necessário, cara? Saindo um pouco da área do sistema, quando você... Eu acho que o Rainer tem a experiência para falar realmente da parte do programa, do software, ou da integração que precisa ser executada e tudo, né?
Mas a pergunta que se faz é nós que temos que fazer para o empresário gráfico. Então, assim, é mais ou menos o que o Rainer falou, assim, tá, você quer integrar, mas você enxerga primeiro, você, empresário gráfico, meu caro empresário, você vê valor nessa integração? E aí, quando a gente fala a palavra de enxergar valor, esse valor não é só um valor custo, mas assim, isso está no seu planejamento estratégico? Aí quando a gente fala de planejamento estratégico, os caras até tremem na base, né? Porque o que é planejamento e o que é estratégico, né? Bom, quando você tem um planejamento estratégico, você sabe o que é o seu BSC lá, o seu Balance Scorecard, né? O que você quer medir? O que você quer, onde que você quer chegar? Você tem algum KPI claro? Aí você fala de KPI, pô, o que é KPI, Reinaldo? Você tá, pô, você quer chegar no quê? Você quer diminuir erros, você quer reduzir custos, você quer otimizar processo, você quer aumentar a produtividade, né? E aí, a tecnologia que você vai escolher para alcançar esse planejamento estratégico que você está vislumbrando, ela é um segundo passo a partir do que você tem. Então, tipo assim, eu quero reduzir erros, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Cara, o que você está medindo, ele é medível, vamos dizer assim, você tem como você, nem sei se a palavra existe, mas assim, quando a gente fala de KPI, o que você quer medir? Você quer medir percentual de trabalhos rejeitados? Você quer medir problema de qualidade? Você quer medir tempo gasto? Você quer medir, não sei, percentual de papel ou de substrato que você utilizou em relação ao total que você comprou? Você quer medir produtividade da equipe? Tá, tudo bem. Agora, tudo bem que isso você quer medir, mas o que você quer medir? Você pode medir? Como que você vai medir? Qual que é a unidade de medida, né? Você vai medir em banana ou vai medir em laranja, né? E como que você... Porque assim, a partir do momento que o cara, eu quero integração, eu quero ter os dados, tá, mas você quer ter dado para quê? Esse dado, né, numa camada de... Dizer assim, um banco de dados é um monte de linhas com informações, com números ali, letras e... né? Mas esse dado, ele precisa ser transformado em uma informação na qual você vai consumir essa informação através de um relatório, não sei como, mas enfim, a tratativa que você vai usar, e com essa informação você vai tomar uma decisão estratégica. Então, se você não sabe qual que é a sua estratégia, como que você vai saber o dado que você quer ler e interpretar? Então, assim, aí você me pergunta, mas quem que vai usar esses resultados? O que significa se você atingiu ou não atingiu aquela métrica que você estabeleceu? Então, se você mudar a métrica no meio do jogo, né, você está se enganando a si mesmo. Então, assim, acho que o primeiro passo, que é o que justamente o que é necessário, assim, primeiro, você tem que ter bem claro dentro do seu planejamento estratégico, né? Não sei se eu estou me fazendo entender, sendo redundante aqui, né? Mas você tem que ter bem claro o que você quer chegar com essa integração. Assim, do nada você queria uma integração, mas essa integração ela é só uma ferramenta para chegar num objetivo que é muito maior, que é você atingir os objetivos da sua empresa, para onde você está caminhando. Então, você quer se tornar mais tecnológico? Tá, mas qual que é o motivo disso? Eu quero atender meu cliente mais rápido. Mas você mede o quão rápido você atende ou o quão lento você atende seu cliente? Entende? Então, quando a gente fala disso, aí a gente começa a entrar um pouco até na área do Heine, que é a biblioteca da ITIL, né? Que falando um pouco mais de sistema, ela reforça a necessidade de você criar esses KPIs para você medir, para você poder ter uma melhoria contínua. Quando a gente fala de ciclo PDCA, a gente é doido para falar disso, né? PDCA, não sei o que lá, plan, do, check, action, tá, cara, mas o que você está medindo para você melhorar, né? Tem um cientista um analista de dados aí do século passado, eu esqueci o nome dele, o Rainer deve saber, porque na faculdade eles ensinam isso. Ele fala assim, você só pode medir, né? Você só pode avaliar coisas que você mede. Então, se você não mede alguma coisa, como você sabe que você melhorou, se você não tem a informação? Então, a integração, nesse aspecto,
para ela acontecer, ela tem que partir de uma premissa onde você sabe muito claro o teu objetivo. Teu objetivo com TI é redução de custo, é eliminar retrabalho, por exemplo. Obviamente, uma integração, ela parte do princípio da onde... Eu estou falando para caramba, né? Mas vocês... Tá tranquilo. Mas é para você. Vocês vão me Você foi convidado... Eu vou contrário do Rainer. Você foi convidado para falar para caramba, vocês dois. Aí, quando a gente fala dessas coisas, né, redução de custo, eliminar retrabalho, cara, é óbvio que uma integração, um dos objetivos é você eliminar redigitação, reprocessamento de dados, retrabalho. Uma vez que você colocou a informação no sistema e ele tem uma integração com outros sistemas, ou entre departamentos, usando a informação original, você está reduzindo o tempo de refazer, custo, chance de erro, né? E aí a gente parte de uma outra, aí a gente já começa eu acho que acho que chegamos a um ponto que a integração ela é excepcionalmente importante em alguns processos, e o que a gente enxerga às vezes na prática é algumas demandas de integração que talvez não sejam tão importantes. Então, por exemplo, há uns anos, a gente tive uma reunião com o dono de uma gráfica, ele chegou, Rainer, comprei uma outra gráfica, e então uma gráfica ela usa um RP e a outra usa outro RP, eu quero integrar tudo. Foi isso que ele falou para mim. Opa, quer integrar tudo? Como assim quer integrar tudo? Defina tudo. Sabe o que é tudo? Qual é o processo? Qual vai ser o sistema mandante? Quais são as informações exatamente que você quer integrar? E daí ele falou, não, eu comentei, uma integração fica caro, você sabe que trabalho para desenvolver toda a transformação de dados para que um outro sistema possa consumir, o trabalho envolvido é muito grande, só para analisar e entender tudo isso, já vão ser dias de trabalho, né? Então, ele falou, não interessa, eu quero integração, porque já passei por troca de sistema e não quero trocar de sistema de novo e eu pago a integração. Não, beleza. Então, a gente começou a marcar as reuniões, né, para fazer todo o levantamento de requisitos, o cadastro de cliente vai ser feito aqui, os produtos vão ser cadastrados aqui, o estoque vai ser lançado aqui, vai enviar para lá, e começamos todos os detalhes, né? Nem chegamos a terminar bem toda a análise, eu já mandei uma prévia do relatório para ele, das horas, tudo que ia envolver naquele projeto. Aí ele, vamos pausar um tempo, daí ele deu aquela respirada, depois de uns dias voltamos a falar de troca de sistema, né? Então, essa gráfica que ele comprou, o RP usava o Ingrato, o sistema da Brand, nosso sistema, e no final culminou aí que essa outra gráfica também começou a usar o mesmo RP para evitar todo esse processo de integração neste cenário, né? Onde que uma integração ela é importante? Em sistemas mais especialistas, né? Então, usar 2 RPs e integrar tudo, a gente está falando de um terceiro sistema no meio desse caminho. Então, imagina o gerenciamento de 3 sistemas, né? Então, a complexidade e o esforço e o custo, tanto para implementar como para manter isso, não compensaria, né? Então, onde que é interessante uma integração? Onde que é importante uma integração? Para processos mais específicos, como CRM, para impressão, né? A gente tem os softwares especialistas, né, em processamento de arquivo e tudo mais. Então, nesses pontos específicos ou fora da espinha dorsal de um ERP, aí sim a gente tem essa importância da integração, né? Com gateway de frete, gateway de pagamento, e-commerce. Então, esses sim são processos onde a integração ela é, inclusive, essencial, né? E isso tudo, né, Rainer, tá tudo na definição do escopo, né? Então, assim, já aconteceu de cair na minha mesa aqui coisa para a gente resolver, e aí eu falo, tá, mas qual que é o escopo, assim?
E aí eu fui fazer uma reunião embrionária com o cliente e ele estava usando ele já tinha um sistema ERP, dentro desse sistema ERP tinha um mini workflow ali, mas não resolvia o problema dele. Aí ele já tinha um outro, tipo um Trello da vida, assim, desses de Kanban, assim, de cardzinho, e aí ele já tinha, tipo, fora isso, ele tinha sistema de e-mail para controlar, não sei o quê. Ou seja, ele tinha, além do ERP, ele tinha mais outros 3 sistemas ali para fazer uma coisa que nenhuma das coisas ficava boa. Aí eu falei, cara, seguinte, eu não vou eliminar teu RP jamais, teu RP é teu RP, não quero nem mexer com a parte financeira, nota fiscal, não. Mas é o seguinte, esses outros 3 aqui, ó, nós vamos substituir, beleza? Ó, vai substituir isso aqui, isso aqui, isso aqui, aqui. Aí a única integração que, no meu caso, eu vou desenvolver é a integração com o ERP, que acho que vai de conta do que o Arno tá falando, né? Porque imagina uma gráfica com 3 ERP, mal os caras conseguem fazer, atualizar. Não, é impossível, né? É. Então, acho que esse entendimento, ele é a primeira etapa, né? Então, quando que eu preciso de uma integração? Em que processo, né? Aonde que está o meu gap? Eu preciso integrar com o sistema de pré-impressão para não precisar relançar informações da UP. Eu preciso... meu volume de pedidos no e-commerce é muito grande, eu não quero que uma pessoa fique o dia inteiro lançando pedidos. Então, são nesses pontos do processo que a integração ela é importantíssima, né? Agora, não em outros controles onde a busca da empresa ela precisa ser, na verdade, centralizar esse controle, unificar essa informação, né? Então, ela tem que buscar soluções ou sistemas que consigam atender a empresa na maior parte dos processos para poder simplificar isso, né? Então, é isso que eu enxergo. Muito bom. E só complementando a parte de informações e tudo mais, né? Uma pessoa sem dados é apenas uma pessoa com opinião, né? É isso mesmo. Não sabe para onde É vai, esse não mesmo sabe cara como que é que falou a tá. frase que eu esqueci aí. É esse mesmo cara aí. Sem dados, eu acho que isso é bom, eu acho que eu vou melhorar, eu acho que vai. É, Você só acha, você só tem opinião, você não tem informação, né? não tem. Pô, muito bom, cara. Eu fico contente de ouvir isso de vocês, porque vocês trabalham com isso no dia a dia. Vocês são os caras, o pessoal que está assistindo, quando a gente está falando de integração, as mãozinhas, os minions que estão lá dentro, mexendo, esses 2 caras aí, meu. São os caras que conversam entre eles, são os caras que se alinham. Aí eu queria saber o seguinte de vocês. É importante estar todo mundo junto no meio ambiente? Dá para fazer cada um no seu local geográfico? Dá para, com as tecnologias que a gente tem hoje, para você fazer reunião online, para você ter grupo de WhatsApp, de Telegram, dá para fazer a coisa acontecer sem que necessite estar todo mundo na mesma salinha? Raino, quer começar? Melhor você começar aí. A gente, por prática, hoje nós temos, né, como você bem colocou, WhatsApp, tem o próprio Meet aqui para marcar reuniões. Então, na parte de integração, não há uma grande necessidade de ter essa proximidade, de ter um contato presencial. Então, com reuniões, com ligações, com troca de e-mails, às vezes, a gente consegue coletar os dados, né, e que a gente precisa para conseguir uma integração. Até porque, a grande maioria das vezes, a integração, ela, em uma parte geralmente uma parte um dos sistemas, normalmente eles atendem através de APIs ou de algum sistema que ele é padronizado, né? Então, como é que ocorre na prática uma integração? Um sistema, ele já tem esses templates, esse padrão de integração, que são as APIs, né? E o outro sistema, ele precisa, então, se adequar para fazer essa integração. Normalmente é assim. Então, como normalmente é assim, essa empresa que tem esse template, essa ficha técnica, digamos, de integração,
ela normalmente já também tem uma integração, já tem também uma documentação que especifica isso, né? Então, no máximo, é necessário uma reunião, como nós já colocamos, para entender o processo, né? Que é o primeiro passo, você desenhar o fluxo da integração. O sistema X vai enviar esse dado aqui, o sistema Y vai devolver essa informação aqui. Então, o primeiro passo é desenhar esse fluxo, né? E o segundo passo, a segunda etapa, aí sim, é entender a maneira que esses sistemas vão se conectar. Normalmente através de API, ou em alguns casos, os sistemas mais antigos, aí, é processamento de leitura de arquivos, mas que também são padronizados, né? Então, essa segunda etapa, onde envolve essa transformação do dado para preparar ela para a integração, ela já possui normalmente documentação, então o entendimento disso, ele é um pouco mais facilitado. Então, ele envolve apenas algumas reuniões para alinhamento mais da regra de negócio mesmo do que da regra de integração, tecnicamente falando. A estrutura dos dados, né, como os dados vão estar estruturados, se vai ser um arquivo estruturado como um JSON, um XML, né, via API, tudo, né, isso aí é uma parte técnica que acho que a gente não tem tanto problema, não tem tanta dificuldade, não vou dizer a palavra problema, porque não é problema, não tem tanta dificuldade, mas eu acho que o que é fundamental realmente é definir, lógico, as regras, né, de quem manda e como vai mandar, mas os dados, né, quais dados vão trafegar, né, então, obviamente, você tem que ter uma infraestrutura adequada. Se a gente vai trabalhar, por exemplo, em cloud, então a integração via nuvem, troca de dados, a gente vai ter que, talvez, partir para um JSON, que a informação é mais curta, né, a informação é mais rápida, a forma dos dados trafegarem, né, só para o pessoal entender, né, por exemplo, se eu vou mandar o nome do cliente, se eu vou mandar um XML, por exemplo, eu tenho que falar cliente, o nome do cliente e barra cliente, tipo, eu tenho que colocar duas tags dizendo. No JSON eu só falo cliente, 2 pontos e o nome do cliente. O JSON ele já interpreta com informações mais curtas, né? Então, essa parte técnica não é tão importante para a pessoa que está vislumbrando, para a pessoa que está pagando a conta, para o empresário gráfico. Mas o que é importante para ele é a definição justamente do escopo, das regras, das premissas, né? Aí a parte técnica a gente vai estabelecer, bom, qual que é a premissa, qual que é a regra? Tá, beleza. Qual que é a frequência da integração? Como que vai ser a formatação dos dados? Isso para nós é tranquilo, mas aquilo que eu estava falando antes, né, na pergunta anterior, em relação ao escopo inicial, para mim, normalmente, é onde eu gasto mais tempo para entender o negócio do cliente e entender que tipo de informação que ele tem. Então, assim, quando eu vou como um técnico da ESCO, né, falando aqui da aplicação da ESCO, né, como as gráficas são muito diferentes, e assim, você fala, a gráfica é tudo igual, cara, tanta especificação, às vezes, para uma gráfica de embalagem que é diferente para outra, e um valor que uma usa que é crucial para outra nem faz sentido. Por exemplo, uma indústria farmacêutica, né, uma gráfica que faz embalagens, cartonagem para a indústria farmacêutica. Para ela é extremamente importante o código de barra, um exemplo. Agora, para uma outra empresa que não faz nada com relação a isso, o código de barra não é relevante. Então, quando eu vou fazer uma especificação para a minha aplicação, eu vou requerer do sistema ERP que tenha código de barra para esse cliente. Aí o Rainer vai falar, aí eu vou para uma outra gráfica que não tem. Aí o Rainer vai falar, pô, mas e esse aqui não vai mandar código de barra? Não, esse não vai. Então não tem uma padronização, entende? Nesse aspecto do escopo do negócio. Quando a gente fala padronização da API, sim, aí a gente pode conversar via XML e tudo. Então, essa biblioteca que o Rainer falou, ela é fundamental quando você tem um sistema que é meio que único, padronizado e é para aquilo, caixinha de fósforo. Mas para o nosso negócio gráfico, assim, falando da gráfica em si, um convertedor de embalagem, tudo, a especificação técnica muda os requisitos, né? Então, isso que
isso ao mesmo tempo que pode ser uma dificuldade, é desafiador, porque cada lugar que eu vou, eu tenho uma dificuldade diferente, uma coisa nova que eu vou ter que aprender e uma nova especificação que eu vou ter que montar, porque o que eu fiz para o cliente A não vai servir para o cliente B. Acho que o Raim tem... E às vezes, incrível, né? São às vezes gráficas do mesmo, trabalham com o mesmo tipo de produto e mesmo assim existem diferenças, né? Então, esse entendimento da personalização, da questão cultural de cada empresa é importantíssima, porque ela reflete nesses processos, né? Então, e a gente não pode, muitas vezes, impor ou colocar regras dentro da empresa, né? A gente pode dar sugestões, falar sobre experiências, né? Mas agora quem define o processo e quem bate o martelo nas decisões é a própria empresa, né? Então, às vezes, a gente tem que entender isso e, em alguns casos, aceitar mesmo não achando que seria o processo ideal. Enfim, a gente tem que aceitar e fazer acontecer, né? É isso aí. Uma empresa diferente da outra, né? Não tem jeito, cada um tem sua particularidade. No mundo tem 8 bilhões de pessoas, eu acho. Cada um tem a sua digital, né? Por que você acha que as empresas serão iguais? São diferentes também, né? E aí, só para puxar um próximo assunto, cara, há um bom tempo atrás aí, ditaram um novo normal com home office, né? Tipo, todo mundo em casa. Foi uma necessidade em virtude de uma doença. Aí, não vamos entrar se foi correto ou não, mas, enfim, aconteceu. Hoje, muitas empresas que adotaram essa política estão exigindo que os funcionários voltem, né? Algumas um pouco mais flexíveis, 3 dias na semana pelo menos, 80% do tempo, outras voltar integral 100%, enfim. Porque perdeu-se muito aquela comunicação, a criatividade, a inovação. Isso, inclusive, foi uma das justificativas de um novo CEO da Nike, que a Nike deixou de inovar porque a galera estava em casa. Enfim, né? Então, aí, para puxar o gancho de comunicação, né? Vocês comentaram aí já na pergunta do Robson, né? Mas, assim, qual é a real importância, né, das pessoas estarem conversando, né, de trocarem ideias, né? Isso é algo comum, não é? Enfim, né, vocês falaram aqui, pô, vocês precisam entender ali, conversar, fazer perguntas qualificadas, perguntas abertas, para procurar entender e ver a real necessidade. Mas, né, até pegando o gancho da última pergunta do Robson, né, qual que é a importância, né, dessas pessoas estarem em contato, estarem conversando? Bom, vou falar um pouco mais de mim aqui. Eu acho que o Rainer, ele trabalha bem remoto, né? No caso dele aí, o time dele, né? Mas se vocês têm, acho que o pessoal que vai a campo, né? E tá junto ao cliente também, A né? parte de consultoria é presencial, né? A parte de Presencial, né? implantação e consultoria ela é presencial. Agora, a equipe de projetos, em raros casos, vai presencial. Normalmente é remoto, a gente faz a reunião online e consegue resolver tudo. Mas, sim, existiram projetos aí que a gente teve visita e as reuniões realmente elas têm o seu potencial aí quando é presencial, né? Por mais que a gente passa aí, né? Por exemplo, hoje aqui uma reunião online, a gente tem esse contato, a gente quase percebe que está com as pessoas aqui do lado. Acho que, na minha opinião, quando a gente está de frente com a pessoa, a gente ainda consegue ser mais produtivo numa conversa, numa reunião para definir um processo, para decidir algo. Acho que, com certeza, mas, claro, o Brasil é muito grande, então, se há toda a demanda de integração, toda a demanda de conversa, a gente pedir para o cliente pagar uma passagem, ele não vai topar e não vai querer, né? Então, a gente faz as reuniões online, elas têm sido já o suficiente para a gente entender as questões de projetos e tocar o barco. Agora, quando a gente fala, vai para o chão de fábrica mesmo ali, quando a gente sai do sistema, que ele tem que transformar no material físico, né? Vai virar, não sei, alguma matriz, e essa matriz vai virar algum material impresso no final, né? Então, quando isso sai do sistema e se torna em algo tangível, da minha experiência é que em implementações que eu vejo eu consigo identificar oportunidades de melhorias que não foram descritas no escopo inicial. Então,
teve um escopo inicial, a gente fez uma reunião, tal, não sei o que lá, aí eu vou para o cliente, faço a implementação do sistema, e aí eu falo, pô, cara, tá vendo isso aqui que o cara tá fazendo, aquele processinho ali, que ele tá fazendo ali? Eu consigo fazer uma ação aqui que o cara vai ser automático. Seria legal para você? Aí ele, pô, seria. Aí, se isso for uma coisa que eu consigo desenvolver enquanto eu estou no cliente, beleza. Se não, fala assim, ó, cara, isso vai demorar 1 dia, 2 dias para resolver. Eu não consigo fazer agora, mas, ó, vamos anotar isso e numa próxima visita a gente faz. Então, eu, assim, quando a gente está tratando, eu falando do sistema um pouco voltado para a área gráfica, né? E eu vou comunicar com o integrador lá com o sistema ERP, eu acho que aí a gente já consegue falar a mesma linguagem, né? Eu já vou no caso aqui, vamos dizer assim, pro Rhino já com a comunicação já mais clara, tipo, eu já entendo aqui o que está acontecendo do lado tangível. Eu falo, ó, cara, para fazer isso aqui a gente precisa disso aqui, ó. Você tem essa informação? Tem, ó, beleza, ele manda assim, pronto, aí a gente conversa. Tanto que um projeto que a gente tocou junto, aconteceu isso, tipo, por mais que tivesse um scope inicial, tudo, chegou em determinado momento do desenvolvimento que eu falei, cara, a gente não está conseguindo entregar tudo. Aí a gente fez quase uma coisa presencial, mas todo dia eu ligava pro Ryan, a gente ficava meia hora para falar, ó, cara, ó, o que você fez ontem para mim fez isso, isso e isso, eu já resolvi, mas ó, tem essa outra pendência, esse outro ponto que eu descobri, que agora é assim que o cliente faz. E aí você fala, pô, mas se não foi definido no escopo? Cara, foi, mas o cliente não falou que estava daquele jeito. E aí, quando eu fui no cliente, eu vi que estava do outro jeito, aí falei, putz, cara, isso aqui não é assim. E aí voltei pro Rhino, ó. Então, essa cultura de ser colaborativo, a questão de comunicação, obviamente que a pessoa que trabalha com projetos, e inclusive acho que é uma premissa para um gerente de projetos, né? Ter a comunicação não pode ser uma comunicação truncada, né? Tem que ser eficiente. Inclusive, cada pessoa é única, né? E cada pessoa tem uma questão de motivação própria. Então, quando você está lidando ali com um nível de projeto, assim, talvez tinha que trazer um professor de sociologia aqui para conversar agora de filosofia. Mas é assim, eu tenho um bom exemplo disso, que você vê, Jesus, ele falou para Pedro, arreda-te de mim, Satanás, e depois falou para o mesmo Pedro, falou assim, Pedro, tu me amas. Então, assim, era a mesma pessoa falando com a mesma outra pessoa, mas em momentos diferentes, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que cabe à pessoa que está trabalhando com essa questão de integração ter essa percepção de que a comunicação durante um processo, ou mesmo na própria estabelecimento do escopo, né, é fundamental. Então a gente pega um gancho do que a gente falou lá no começo, né? A importância da primeira conversa. É entender exatamente o que se busca, né? Os detalhes daquela integração, porque se não tiver tudo muito bem definido inicialmente, vai acontecer um gargalo lá no meio do caminho. Então, vai precisar mexer, e isso acaba, às vezes, impactando, né? Tanto no processo como do projeto em si, da implementação. É isso aí. Que bacana, senhores. Desculpa a minha filosofada aqui. Seja bem-vindo, Reinaldo. A gente, é legal ouvir isso de vocês, porque no mercado, a gente percebe muita gente falar de integração e ponto final. Não tem vírgula e continua falando, e vírgula continua detalhando. Integração, ponto. Tem gente que até diminui assim, o tom de voz quando vai falar a palavra integração, né, é um indicador de que não há lastro ali. Mas essas observações trazem uma necessidade que a gente fala muito aqui, o Robert e eu sempre falamos que os gestores das gráficas, os caras têm que se qualificar, têm que se atualizar, têm que estudar mais, não pode ficar parado, tem que estar sempre ali em movimento. E tudo isso que vocês falaram até o momento mostra o quanto que que os gestores da indústria gráfica precisam estudar mais,
evoluir mais, dar um passinho a mais, porque na hora que estiver diante de uma situação assim, o cara tem que saber falar, o cara tem que saber explicar, ele tem que ter a capacidade de transmitir da melhor maneira possível o que ele precisa, o que ele quer, onde que ele quer chegar. Então, o cara ter uma clareza de raciocínio é importante, o cara ter uma clareza na comunicação, né, em transferir a informação dele, é importante. Tudo isso daí vai ser base para que a gente tenha melhores integrações, né, melhores projetos. Eu preciso fazer um comentário, eu não tinha feito lá no início. O Reinaldo trabalha na ESCO, o Raino trabalha na Bremen. Então, ESCO é uma empresa de sistemas de pré-impressão, não é isso, Reinaldo? Para a área gráfica, com ênfase em embalagem. Isso. Eu não esqueci Na verdade, nada. nós estamos envolvidos na tecnologia, não só em sistemas, né? Mas a gente tem hardware também, né? Ah, verdade. As famosas CDIs, XPS, gravadoras e expositoras, né? E, obviamente, todo o life cycle de ponta a ponta, né? Do brand, né? Desde o dono de marca, desde a concepção do produto até o final da paletização, entrega, enfim, toda a solução de pré-impressão, né? Bacana. E o Raino pertence à Bremen Sistemas, que é uma empresa de ERP que tem aí quase 30 anos. Não é isso, Raino? É isso aí. Atendem em todos os mercados. Então, só para o pessoal entender, para o empresário gráfico que está assistindo a gente, entender por que nós estamos tendo esse papo, quem são os atores, né? Eles são dois, poderiam ser outras empresas, outras pessoas, mas eu tenho que deixar isso claro, porque eu tenho certeza que vai ter empresário que depois vai fazer contato com a gente no Printcast e falar, cara, aquele episódio lá de integração, pô, tem como eu falar com os caras? Obviamente nós vamos colocar o contato dos dois na descrição do vídeo e tudo mais. Agora, seguindo para perguntas, eu entendi também de tudo que a gente falou que nós vamos ganhar tempo e nós vamos ganhar clareza, porque, por exemplo, se eu tenho sistemas que não são integrados, eu tenho duas ou três, eu tenho múltiplos pontos em que eu preciso digitar as coisas, em que eu preciso corrigir as coisas, eu preciso verificar as coisas. Então, eu tenho uma mesma informação repetindo muitas vezes porque estão em sistemas que não se conversam. Então, eu posso, é seguro eu dizer que eu vou influenciar na produtividade da gráfica com isso? Com certeza, né, Robson? A tendência, na verdade, a tendência do futuro é os sistemas serem integrados. Então, o recado, né, para você empresário hoje que usa um sistema que não dá abertura, né, que isso é comum também. Então, tem softwares que nem dão abertura para integração, não abrem a mente, né, para esse tipo de processo. Então, pula fora, porque como é que você vai ter um e-commerce? Como é que você vai criar, como é que você vai organizar ou centralizar, né, os dados da sua empresa se você não tiver uma solução que permita esse tipo de integração? Então, acho que a tendência é essa. Agora nós estamos aí com o mundo da IA agora, né? Então, nos últimos anos também, então o software que não buscar soluções desse tipo vai ficar para trás. E você, empresário que quer se manter, né, no mercado, vai ter que buscar soluções que acompanhem isso também. Eu já vejo assim, adicionando no que o Raino falou, né, não tiro uma vírgula do que ele falou, que quando você tem sistemas que estão abertos para esse tipo de integração, né, não é só uma vantagem, eu digo que é uma necessidade produtiva. Por quê? Imagina, tiragens estão caindo, número de produtos está subindo. Então, antes você tinha o charge de chocolate, acabou. Hoje você tem o charge de uva, o charge de limão, o charge de maracujá. Então, as tiragens estão caindo e os SKUs aumentando. Então, isso já é uma necessidade, porque você está tendo mais entradas de máquina, você está tendo mais processos na pré-impressão,
e mais processos no time de cadastro, orçamento, toda essa demanda também. Então, com essa crescente demanda assim, que eu vejo de customização, personalização, cara, conectar o ERP, a gente já começa falando de redução de tempo, né? Fora isso, é questão de erros, tá? Então, com mais SKUs, mais pessoas estão propensas a errar. Quanto mais você eu costumo falar isso, né? Quanto mais eu trabalho, mais eu erro. Mas a verdade é o seguinte, só erra quem trabalha. Então, é só uma brincadeira, tá? Então, só erra realmente quem está trabalhando. Quem tá de braço cruzado aí, não vai errar. Não vai errar, é eficiente 100% aí. Fizeram o trabalho 100% correto. Então, aí o que acontece? Eu vou fazer uma conexão do que a gente está falando aqui com algo que a gente falou um pouquinho antes e acho que é legal a gente colocar esse ponto aqui para frente. Mão de obra. Uma vez que tem um sistema integrado, então eu vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? De uma integração que a gente vai, mas o que é essa integração tal? Imagina que teu vendedor foi lá e colocou num sistema online que seja, e esse sistema online conectou no teu ERP, e o teu ERP conectou na pré-impressão. E aí, pensa que ele carregou um PDF lá nesse sistema teu online. E aí eu peguei, e quando eu trouxe para pré-impressão, eu vou checar, por exemplo, o formato do arquivo. Eu vou lá checar o formato do arquivo. Aí eu checo o formato do arquivo, aí o tamanho do arquivo não está batendo com a especificação que o cliente comprou. O número de cores não está batendo. O cliente orçou 4 cores e está mandando um arquivo com 8 cores. E aí você fala assim, então, o que a gente faz agora? Devolve para o cliente, não devolve? Então, assim, a gente já tem uma melhoria no fluxo de trabalho tratando essas informações e comparando a informação falando aqui da pré-impressão do arquivo, com a informação que veio do sistema. E aí, o time da pré-impressão, né? Meu time da pré-impressão, ele não tem que se preocupar e, cara, é o seguinte, o formato tá errado, acabou, volta, não volta, isso é uma decisão que você vai ter, mas eu não preciso cadastrar, criar pasta no servidor, trazer as informações do trabalho. Aí o cliente, aí normalmente a gráfica, ela ajusta ali o arquivo. Aí ela quer colocar um carimbinho ali com o logotipo dela, né, com a informação do cliente, a descrição do produto, né, para mandar um PDF para provar ou para tirar uma prova de cor. Cara, o cara tem que ir lá e digitar isso, né? Ele vai digitar ali no código do produto, o nome do cliente, o número da OS, basicamente isso. E aí ele tem que digitar. Então, esses retrabalhos, obviamente você vai gastar tempo. E aí entra um outro ponto que é onde eu quero conectar, essa pessoa que está fazendo o cadastro, ela é qualificada? Entendeu? Porque se a informação nasce errada, uma vez que você está com o sistema integrado, a informação ela vai correr errada por todos os processos, entendeu? Então isso é ao mesmo tempo, eu vou dizer assim, não é uma coisa que é contra a integração, é um ponto a favor. Porém, nós temos que pontuar isso aqui. Tem pessoas hoje no mercado gráfico que estão atuando e não estão qualificadas para colocar a informação certa ali. Às vezes ela nem sabe o que ela coloca ali. Alguém foi lá e falou, aqui você põe essa informação, tá bom? Tá. Ela nem sabe para quê. Não sabe o que aquela informação vai dar. Mas às vezes aquela informação que ela colocou errada no começo do processo vai gerar um desgaste. E aí ela coloca errado, não, os meninos depois arrumam. Os meninos, né? Todos os meninos arrumam na hora de faturar. Entendeu? Eu acho super engraçado, muito fofo isso. Mas assim, dá uma margem para coisas erradas aqui enorme, né? Os meninos depois arrumam é boa, hein, cara? Essa, ela vem... Eu sou gráfico desde 91. Eu me lembro que nos anos 90 acontecia muito de você vender um trabalho, demorar para chegar a um arquivo e o prazo está consumindo, tá? Sim. Você combinou, vou te entregar... Eu vou falar 10 dias, 15, porque era o que era na época, porque hoje não existe mais isso. Eu vou te entregar em 10 dias. O prazo está comendo. Está comendo solto. Faltando 3 dias, os meninos vão pegar o arquivo e virar e falar, Robson, esse arquivo tá zoado. Faziam isso. Aí eu virava para o cliente assim, cara, faz uma semana que você tá com isso aí.
Agora que você vai me falar, eu não sei se eu vou ter tempo de arrumar outro arquivo. Eu não sei se eu vou ter... Pô, por que você fala agora, cara? Faz uma semana, faz 10 dias que ele na sua mão. Eu vivi muito isso aí nos anos 90, senhores. E era terrível, e não tinha o que fazer. Ao mesmo tempo, eu também não podia ficar infernizando a galera da pré-impressão, porque os caras têm um monte de coisa para fazer. Não trabalhava só para os meus clientes, trabalhava para todos os clientes da gráfica. Então, eu estou entendendo que tudo isso resolve aquele monte de probleminha chato que aborrece, que faz a gráfica perder negócio e que muitas vezes faz a gráfica, o cliente fechar a porta para a gráfica, né? Ou estou errado? Falando do lado gráfico, sim, né? O cliente fica extremamente insatisfeito de você estar lá com o arquivo e, vou usar um termo dos anos 90, você sentou em cima do arquivo, né? Você sentou em cima do job, né? Sentou em cima da pasta, né? Antigamente era pasta, né? Aquela pasta Era isso mesmo. com aquela OS grudada lá, né? E aí colocava lá o CD dentro da pasta e aí aquele trabalho ia andando, né, pelos departamentos, né? Isso gera realmente a insatisfação, mas falando de um ponto onde a gente está falando de web to print e tudo, cara, sim, você tem um sistema que consiga checar a integridade de um arquivo e checar se esse arquivo está íntegro mediante a especificação que ele tem, é a velocidade que você responde para o cliente, né? É vida, né? Você constrói confiança com o cliente, né? Nisso daí, né? Legal. Tem uma coisa aqui, uma curiosidade. Depois de uma integração feita, isso dá recall para aprimoramento? Ou integrou, acabou, não se fala mais, adeus, até um dia? Como que é? Na prática, né? Porque vocês vivem isso. Acho que é melhor o Raio falar. No geral, sempre existem ajustes e refinamentos. Mas, no geral, as integrações, elas vêm e ficam. Então, normalmente se usa, quando a gente vira a chave, vamos assim dizer, né? Em produção, a integração é comum, porque daí, que nem o Reinaldo falou, é agora sim que a gente vai ver na prática como funciona, né? É como se presencialmente agora, né, a gente vai estar lá na gráfica e vai olhar como que realmente acontece. Vamos ver se o que a gente planejou é o que vai acontecer. Então, as pessoas começam a usar o software integrado no dia a dia e aí se identificam alguns ajustes, alguns detalhes que não foram pensados lá no início. São raros os escopos aí 100%. Né? É bem difícil mesmo uma integração não ter ajuste. Mas uma vez aí esses ajustes, essas pontas aí, digamos assim, que ficaram soltas, sendo fechadas, a gente tem uma integração normalmente que não dá problema. Existem também casos de integração que podem ter necessidade de acompanhamento, né? Por exemplo, nós colocamos aqui a integração de e-commerce, né? Então, pode acontecer, de repente, sei lá, a gráfica ficar sem internet ou algo nesse sentido ou às vezes o servidor dá problema. Então, o que a gente sempre sugere quando tem alguma integração entre sistemas é que se eleja alguém dentro da empresa para acompanhar. E essa pessoa ela precisa exigir alguma tela de acompanhamento, algum relatório, notificações, né? E são importantíssimas. Por exemplo, o servidor está sem internet. Então, o sistema precisa emitir algum alerta, algum sinal de fumaça, informando que aquela integração não está funcionando, né? Então, isso é bem importante, a empresa exigir esse tipo de acompanhamento. Eu acho que, pensando assim, em questão de recall, eu não vou dizer a palavra recall, tá, Robson? Eu acho que uma vez que você fez a integração que estava dentro do escopo, beleza. O que acontece é que o ramo gráfico, ele é um ramo dinâmico.
tá? Tanto que já aconteceu N vezes comigo, tá? Eu vou lá, faço uma definição de escopo com o cliente, e aí entra numa proposta comercial, vai na tratativa, aí quando o cliente fecha, nós vamos fazer a integração, sabe aquele escopo lá? Cara, mudou, meu fluxo é assim, 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 acabou. Já mudou todo o fluxo que o cara tinha. E isso é bom, eu não estou dizendo que isso é ruim. Por quê? Porque se você tem um sistema que é robusto o suficiente, não engessado, robusto, e que te permite fazer ajustes, cara, você está no melhor dos mundos. Por quê? Porque você vai estar trabalhando com uma informação, dados ali, e que esses dados estão sendo entregues para as pessoas certas no momento certo. E esses dados vão virar informação e você só faz negócio com informação. Você não faz negócio com relatórios, mas uma vez que você leu aquele relatório, então, quantos alunos tem numa escola? Tem 3.000 alunos, tá? Mas quantos desses alunos fazem o curso tal? Pô, desses 3.000 alunos, 2.500 fazem curso de tecnologia. Poxa, eu acho que eu preciso investir em tecnologia, então. Entende como muda a análise do dado bruto, vira uma informação, e aí com a informação que eu faço a decisão, tomo uma decisão estratégica. Aí o ponto é, eu estou entregando valor nessa integração a ponto de dar os dados que a pessoa precisa para ela fazer isso? E aí o que acontece, que eu quero conectar com o que você falou, existe um ciclo, né? Quando a gente vai para estudar ali um pouco da parte de sistema, né? Todo sistema ele tem um ciclo. E aí, o ciclo é quase que o PDCA, muda um pouquinho ali algumas coisas ali, mas chega no final, cara, esse processo ainda é válido? Não é. Então eu preciso ajustar meu sistema. E aí, quando você ajusta o sistema, você provavelmente vai ter que ajustar alguma coisa na sua integração. Você vai ter que extrair um KPI que você não usava antes. Entendeu? Então, não tem, na minha opinião, não deveria ter fim, né? Você deveria estar sempre olhando, é igual política de segurança, né? Segurança nunca é demais, você tem que estar sempre olhando para a questão de segurança dos dados, segurança de tudo. Então, eu troco as minhas senhas, a cada X meses eu troco as minhas senhas, da empresa e particular. Eu gasto um tempo depois errando a senha também. Mas eu acho que é cíclico, né? Então você tem que realmente viver aquele ciclo naquele sistema e falar, pá, legal. E o que agora esse sistema pode me oferecer mais para eu ter mais informação? Aí você, então, vai ter que revisitar o processo e quando você revisita o processo, você vai ter que... O teu sistema nada mais é do que a representação digital daquilo que você faz, né? É isso. E o sistema tem que estar acompanhando essa sua transformação. Comprou uma máquina nova, você vai ter que colocar no sistema. O sistema, ele acompanha o processo, né? Então, o processo evolui, o sistema evolui. A integração, ela vem de lambuja, digamos assim. Né? Sei que eu falo. A gente tem um cliente tradicional com o processo, a gente colocou automação e integração. Tem 10 anos já. É o caso mais antigo. E, de fato, era assim, no início levou uns 3 para 4 anos, depois o intervalo diminuiu para 2. Agora, cara, todo ano a gente revisa um monte de coisas, como você falou, os KPIs e muda também a forma de se mandar arquivo, né? Hoje, na nossa indústria gráfica, está chegando muita coisa criada em inteligência artificial e são arquivos horrendos para impressão. Eles não são para impressão. Eu falava assim, que Deus fez... Não, tem coisa até... por aí. Eu falava assim, tem um software, que eu não vou dizer o nome, mas eu falava assim, Deus fez o mundo, o diabo veio e fez tal negócio. E esse meu cliente falou assim, não, Robson, corrija. Deus fez o mundo, um bêbado fez o Có e o diabo fez o Canva. E tá no dia a dia da gente, cara. É o inferno. Então, sobretudo quem está no e-commerce, já começa a receber esse monte de cacareco aí e tem que se atualizar. Mas, senhores, tá muito boa. Eu acho que essa conversa precisa desdobrar para mais tempo, né? Que a gente já está dando 1 hora aqui,
e daqui a pouco os queridinhos vão começar a reclamar. Eu gostaria muito que vocês deixassem recomendações, mas dentro do tema, a gente sempre fala assim, cara, deixa uma dica, o que o cara precisa estudar, o que o cara precisa fazer, mas eu queria que a dica fosse dentro do mundo de sistemas. Dá a opinião de vocês, que dicas boas vocês podem deixar para quem assiste a gente? Quer começar, Reinaldo? Não, vai lá. De bate pronto. Então, sendo bem direto, né? Acho que só pegando alguns assuntos já comentados, né? Acho que o importante é entender a real necessidade da integração desses processos especiais, né? Sistemas especialistas com o CRP. Normalmente a integração, ela, para ter sucesso, ela tem que ser nesse sentido, e não uma integração, como eu mencionei antes, de 2 ERPs, estoque em 2 sistemas, financeiro em 2 sistemas. Esse tipo de integração não funciona. Existem empresas que fazem isso, normalmente não é bom, porque só traz desafios aí para a empresa, que não é legal. Mas agora a recomendação é buscar realmente entender nas suas aplicações, nos seus sistemas, o que eles proporcionam de soluções para integração, e estudar o que pode ser utilizado para otimizar o processo, para evitar erro de lançamento. Então, essa é a recomendação, buscar entender o processo da empresa e como que a integração pode auxiliar a melhorar, né, em algum tipo de, por exemplo, centralizar algum indicador, otimizar o processo e, principalmente, eu acho que muito comentado, evitar erro de lançamento. Eu acho que, assim, para tentar, se fosse para elencar como ordem de prioridade aqui, talvez você ter um aliado forte para fazer uma integração é você ter um planejamento estratégico, né, que vai estabelecer claramente o que você quer dessa integração, que tipo de benefício que você quer colher, e aí com isso você cria indicadores que sejam simples, né? Tenta também não começar do complexo, tá? Começa, é melhor, o bom, né? O bom é inimigo do ótimo, né? Então nada impede você fazer uma integração que seja mais simples no começo, né? E depois você vai colocando mais coisas, né? Adaptar, você tem que entender muito bem os seus parceiros também, tá? Eu acho que você ter empresas que sejam realmente, consigam estabelecer uma parceria, você tem que ver bem onde você vai amarrar teu burro, né? Eu acho que é isso, e aí, a partir disso, são as coisas mais técnicas, assim, né? Tipo, que nem comunicação, acho que é básico, assim, para isso, trabalhar a tua equipe para isso, qualificar a sua equipe para ela entender que, cara, ó, nós estamos num século, né, da inteligência artificial, cara, tu não pode estar fazendo um orçamento no Excel, né? A não ser que o tamanho da tua empresa seja mais, né, ok, né, não tô, né? O mundo se resume em planilhas de Excel hoje em dia, né? O cara faz um dashboard no Power BI e fala, pô, exporta isso no Excel para mim. Cara, não é isso, né? Mas assim, né, brincadeiras à parte, eu acho que é isso. Qualificar a equipe aí também faz parte. Beleza? Legal, senhores, eu quero deixar uma dica para o pessoal gráfico aqui. Invistam na sua TI. A TI não é o menino do computador. A TI é tua estrutura de tecnologia de informação, envolve rede, envolve nuvem, envolve estrutura, sistema, hardware, software, envolve um monte de coisa. Não é o menino do computador que vai lá e configura o teu e-mail, beleza? Também vou deixar uma dica, apesar de não ser
um tema da minha área especificamente, né? Mas não seja braço mole e bunda. Braço curto e bunda mole, faça acontecer. Até inverti aqui os adjetivos agora. Bom, mas é isso. Raino, Reinaldo, obrigado por compartilhar a nossa comunidade. Mas se vocês acompanham um pouquinho, sabe que nós temos aqui um ritual, né, Botinho? É isso aí. Reinaldo e Raino, agora vocês estão carimbados na comunidade do Printcast. Vocês são os novos queridinhos. A gente tem um grupo de WhatsApp onde só participam os queridinhos. E é um grupo que não tem bom dia, não tem Teletubby, não tem fake news. É só para a gente se ajudar. Se vocês quiserem, a gente adiciona vocês dois lá. Não são grupos que enchem o saco, mas são grupos onde a gente fica se ajudando, trocando figurinha, que eu acho legal pra caramba. Bora. É isso aí. É isso aí. E, novamente, né? Valeu por compartilhar. Tem corrente, Oi? tem corrente do Orkut? Tinha no começo, mas aí alguém quebrou e aí criou a maldição. Entendi. Só rola aqueles áudios, tipo, tá chovendo aí? Sim. Era isso? Brincadeira, não inclusive. rola não. É um grupo bem profissional ali, não rola essas papagaiadas todas não. Mas enfim, Reinaldo, Raino, obrigado, valeu demais, tá, por compartilhar. O Robson falou aí que merecia mais uma hora, um outro episódio no caso, né? Enfim, né? Quem sabe, vamos conversar, enfim. Mas por eu não ser da área e não trabalhar diretamente disso, eu estava ouvindo atentamente e aprendendo um pouquinho, né? Eu gostei quando o Reinaldo comentou que só erra quem trabalha, quem fica de braço cruzado não vai errar, porque eu trago isso para a área comercial, né? O vendedor que não leva não, também não está trabalhando, também não está visitando, também não está tentando, o não faz parte, né, de um processo evolutivo, e que o sistema nunca está pronto, às vezes, pô, máquina nova, sistema, e assim são as empresas, nenhuma empresa vai estar pronta, vide Blockbuster achou que estava pronta, Kodak na área de máquina achou que estava pronta, enfim. E nós, seres humanos, né? Nunca estaremos prontos, ou seja, a gente sempre está aprendendo, sempre evoluindo. Então, valeu demais. Obrigado novamente. E é isso, galera. Estamos aí no mês de fevereiro. Quinta-feira que vem tem mais um episódio. E vamos que vamos. Robson, Reinaldo, Raino, obrigado. Até a próxima. Senhores. Valeu, Obrigado senhores. pela oportunidade. Valeu, Sempre às tchau. ordens. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.